Splendid. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Consciência. Hoje eu estou nervosa, minha mão está gelada. Por quê? Porque hoje eu estou com um convidado que ele é o causador de tudo isso aqui. Se não fosse ele, eu não estaria de frente a uma câmera. Estou hoje com meu mentor, meu amigo, meu querido Franco Júnior. Obrigada, Franco, por estar aqui hoje. Você não sabe como eu estou emocionada. Obrigado pelo convite. Quando você me convidou, eu falei, que gostoso. Eu conheço a Ana desde o início do processo de transformação. A Ana, muitos anos atrás, ela me procurou e disse o seguinte: Franco, eu sou muito tímido, eu sou muito fechado, eu quero me comunicar, eu quero falar, eu quero fazer podcast, eu quero dar palestra, eu quero empreender, mas eu sou tímida. Será que tem solução? Falei, tem, Ana. E nós fizemos um processo de mentoria lindo, delicioso. E hoje a Ana é essa empreendedora querida que nos conecta e faz vivenciar esses momentos incríveis. Parabéns. Veja, já encerramos a entrevista porque ele já falou tudo. Veja o dom da oratória, resumiu o conteúdo em alguns minutos. Eu me lembro que quando eu encontrei o Franco, né, foi através de outra conexão. Foi. Eu estava fazendo a transição de carreira, que eu sou arquiteta, né, de formação, se lembra? Muito. E ainda trabalhava com paisagismo, mas a gente que trabalha em obra, tal, a gente tem essa flexibilidade no comunicar no off. Mas quando você vai, que liga essa luzinha aí, que ligava essa câmera, eu disse, meu Deus, como é que não tem que entrar nas mídias, tem que entrar no Instagram? E eu disse, meu Deus, como é que eu faço? Mas Deus é bom, me colocou essa pessoa no meu caminho. E aí ele veio com toda a paciência e fez todo um processo que a gente vai falar aqui, né, de trazer, porque a gente fica na preocupação, né, Franco? Eu acho que muitos dos seus alunos, seus mentorados, a preocupação muito mais com o julgamento alheio, né? O pessoal chega para lhe dizer. Eu vou dividir essa história em pedaços para o pessoal entender como foi. Era muito mais um medo do que as pessoas iam pensar de me ver de frente da câmera. As pessoas dizem isso para você. E eu lembro, certa vez, que você disse assim para mim, Franco, eu tenho muito medo das pessoas achar que eu quero virar uma blogueirinha, que eu quero hoje virar... eu virei. Ah, mas que bom! Mas aí eu dizia o seguinte para Ana, falei assim, Ana, não é questão de ser ou não blogueira, é questão de você compartilhar o seu conhecimento, inspirar outras pessoas, mas principalmente ajudar com aquilo que você sabe pessoas que estão em uma situação muito semelhante à que você estava, fazendo uma transição de carreira, de repente insatisfeitas com o atual trabalho e querem se transformar. Só que para isso acontecer, precisa acontecer internamente uma decisão. Esses dias eu estava assistindo o JB, que veio aqui. E ele disse na entrevista aqui no Café, aliás, querido JB, que respeito que eu tenho por ele. Eu costumo brincar que eu trabalho com oratória há 23 para 24 anos. Só que antes de eu começar, já existiam professores. Reinaldo Polito, Reinaldo Passadori, JB. Agora que caiu a ficha, eu fui longe. Porque às vezes tic-tac não cola, né? Não vai. Não, você entrevistou. JB, mas foi em São Paulo. Menina, aquele homem é maravilhoso. Conheci ele. Muito, muito. Que homem elegante, que homem... Pois é. Um então, beijo. quando o JB ele começou a trabalhar com oratório, eu costumo brincar, tudo era mato. Então, o meu respeito, a minha admiração e principalmente me sinto muito honrado de continuar uma trilha que lá atrás nós tivemos professores, o Polito, Passadori e o JB, entre os grandes professores de oratória que abriram. E na entrevista que ele concedeu a você, ele disse o seguinte: transformação da comunicação não é você querer, é uma decisão que nós temos que tomar. E você, naquela época, você tinha tomado essa decisão, você decidiu que você queria. Porque muitas vezes, quando nós só desejamos, qualquer empecilho nos barra. Sim. E o empecilho, muitas vezes, nos faz tornar vítimas, nos fazer vítimas. Então, tem que ter uma decisão por trás. E essa decisão tem que ser muito maior. Esse propósito tem que ser muito maior. Você tinha esse propósito. Isso, tinha esse propósito, mas o medo era grande. Todo mundo. O medo ainda tem. Eu costumo dizer, Ana, que até hoje eu sou alguém muito tímido. E as pessoas não acreditam. De repente você está me conhecendo aqui no podcast com a Ana
Eu, aos 10 anos, eu sofri um trauma. Eu ia pedir você contar essa história, que essa Pois história é. me marcou. Quando eu vi você falando assim, meu Deus, eu me identifiquei com esse cara. Veja como a história conecta. É. Eu me identifiquei com a sua história, mas vá, não interrompa. Eu tinha 10 anos e estudava em Bauru, que é a minha terra natal. Eu estava dentro de uma sala de aula e, de repente, a professora pediu para que eu fizesse uma leitura, uma apresentação de um trabalho. Eu me levantei, fui à frente da sala e eu travei. Eu fiquei com vergonha, eu travei. Eu olhava os meus colegas e aquilo começou a me dar um pânico, e de repente eu fiz xixi na calça. Imagina o que é para você, um filho seu, uma filha sua, com 10 anos de idade, na frente dos coleguinhas, dentro de uma sala de aula, fazer xixi na calça. Meus pais tiveram que me tirar daquela escola, porque eu virei um motivo de chacota da escola. Aquilo me marcou. E eu me tornei um jovem muito tímido, um adolescente muito fechado. Vim para a idade adulta tímido. E até hoje eu sou tímido. Mas, Franco, eu abri aqui o teu Instagram, Franco Júnior Palestrante. Eu estou vendo você aqui na frente de grandes plateias, né, em Belo Horizonte, lá Ele não para, né? Minas, em outros estados. São as técnicas de oratória que me ajudam a controlar a timidez. E por que eu estou contando essa história e me abrindo com vocês aí? Porque, de repente, você tem medo. Medo de falar em público, medo de se comunicar, medo de falar. E esse medo está fazendo você se paralisar. Esse medo está fazendo você não dar o próximo passo. Esse medo está te segurando. Vai com medo mesmo. E a Ana foi com medo. No começo você tinha muito medo, de repente até hoje, às vezes, te dá uma certa insegurança. Sim. E você vai com medo mesmo. Sim, e isso aqui é o bacana, né? Quando a gente vê... Ontem eu tava... Eu não sei quando vai ser esse podcast. Ontem eu tava de frente pra Oprah. Fui vê-la lá em São Paulo. Sim. E ela falando isso, né? Que ela é uma pessoa, uma comunicadora, uma pessoa que entrevista pessoas. Ela falando dos medos, das inseguranças, né? Que a gente sempre vai levar com a gente. Mas os nossos objetivos têm que ser maiores, mais inspiradores do que os nossos medos. Porque eles vão continuar ali do ladinho, falando aquela vozinha, será que isso é pra mim? Eu acho que eu tô querendo muito, pra que isso, tal. Mas eu disse, não, eu quero, eu me prontifico. Mas essa sua história me conectou muito, porque eu fui uma criança muito tímida. Eu fui uma criança muito fechada. E eu vejo quantas pessoas, depois que eu entrei nesse processo de me comunicar, de estar no Instagram, as pessoas mandando direct pra mim, do quanto elas se identificam com o meu movimento. Você não sabe como o seu trabalho, ele se desdobrou. Isso não é uma entrevista, é um testemunho, né? Tá que nem igreja, é um testemunho. Se desdobrou. Muitas pessoas, como o Cris, que está aqui gravando, se colocaram pela primeira vez diante de câmeras, porque eu as convidei, não, eu as convoquei. Eu estava em Portugal. Onde eu vou, parece que chama, sabe? As pessoas que eu digo ali tem um diamante. Eu digo, você vai fazer uma live comigo. Você vai fazer. E quando você olha, as pessoas estão brilhando. Eu tenho uma amiga em Minas Gerais, eu tenho uma amiga na Espanha, que só fizeram live porque eu convidei. Disse, amiga, depois você me chamou, minha vida mudou. Esse Franco Júnior. Quer dizer, a sua semente que você plantou em mim se floresceu em outras pessoas. É muito mágico esse trabalho, entendeu? E é o círculo, o poderoso círculo do bem. O poderoso círculo da comunicação. A comunicação é a base de nós, seres humanos. Sim. E muitas vezes, você que está aí assistindo, muitas vezes você tem tanto para compartilhar, tanto para ensinar. Não seja egoísta de guardar tudo isso só para você. Exatamente. Coloca para o mundo, inspire outras pessoas. Toda vez que nós fazemos isso, nós aprendemos mais. O bom comunicador, antes de tudo, é um bom ouvinte. Ontem à noite eu estava fazendo uma mentoria e falei muito sobre Rubem Alves. Rubem Alves tem uma frase que ela é mágica. E a frase do Rubem Alves é: eu vejo muitas pessoas interessadas em treinamentos, em cursos de oratória, mas vejo poucas pessoas interessadas em escutatória. Quando nós escutamos e aprendemos com a escuta verdadeira, genuína, escutativa, nós absorvemos o novo. Se você fica só repetindo aquilo que você já sabe, você não sai do lugar. Ah, Franco, mas como assim? Eu adoro estar em mesas, como estou hoje aqui, onde eu sou o que menos sei. Por exemplo, hoje a Ana sabe mais de podcast do que eu.
Porque a Ana já realizou um número maior de entrevistas, de gravações, de recebimentos, de compartilhamentos de podcast. Então, agora eu vou aprender podcast com quem? Com ela. Nossa. Com ela. O mundo é assim. Sim. Né? Senão nós sempre repetimos o mesmo. E se sempre repetir o mesmo, nós não saímos do lugar. Não saímos do lugar. Mas aí você falou que você teve essa história na sua infância, com 10 anos, que você ficou traumatizado, ficou uma pessoa tímida. E aí, como foi depois? Como você escolheu sua profissão? E como você chegou, assim, não, eu vou colocar minha voz no mundo, né? Eu vou trazer essa minha história como referência e base para eu me colocar para o mundo e ajudar outras pessoas. Como foi esse processo? Eu tinha 20 anos de idade. Sim. E dentro da faculdade, eu cursei jornalismo, não terminei o curso, mas eu fiz 3 anos de jornalismo. E no primeiro ou segundo ano de jornalismo, houve uma discussão, uma análise dentro de sala de aula, e eu sabia a resposta que o professor estava querendo naquele momento. E todos falaram, e eu era muito tímido, não dei a resposta, não participei, não me apresentei. E de repente alguém ali falou algo semelhante àquilo que eu havia pensado, e o professor parabenizou, aplaudiu. Dá raiva. Ele foi ovacionado. Eu falei, puxa vida, eu sabia. E naquele dia foi um turnaround, uma mudança, um virar de página. Eu falei assim, eu nunca mais quero passar por isso. Eu falei, onde é que eu vou buscar uma solução? Foi na oratória, no estudo da oratória. Quando eu descobri que eu poderia aprender a dominar o medo de falar em público. Nós não vencemos o medo de falar em público, nós aprendemos a dominar o medo de falar em público. Sim. Porque eu passo a entender o que eu devo fazer, por que fazer e quando fazer. Essas informações me dão segurança para continuar falando, ou até para falar. E é isso que a oratória faz, nos transforma através dos conhecimentos. Eu decidi naquele momento que a timidez não poderia e não deveria ser maior do que eu. E de repente, Ana, alguém que está ali, ó, Sim. nesse exato momento, Sim. está passando por isso. Sabe as respostas adequadas, está patinando na carreira, Na vida. está perdendo um relacionamento, de repente, pelo jeito que é, ou pela forma que age, e não está tendo força para mudar, para transformar. Então é importante esse trabalho que você faz, esse bate-papo, para inspirar outras pessoas, para que elas também decidam genuinamente a se transformar. E se colocarem no mundo, né? Claro. Porque a comunicação é como você se coloca. Você mesmo falou, eu sabia a resposta, quantos insights, quantas ideias nesse momento não estão sendo colocadas à luz porque as pessoas têm medo de se externalizarem, de se colocarem. Sim. Quantos gênios, quantas pessoas você que está assistindo tem uma ideia, tem um posicionamento, tem uma fala que se você colocasse, poderia mudar a vida de várias pessoas. E a gente vai falar até uma coisa meio não tão agradável, até por um certo egoísmo, porque no contexto do ganha-ganha, a exposição e a crítica, que a gente está sujeito à crítica, é o mínimo que a gente pode receber. Porque nem Jesus agradou todo mundo, então não vai ser a Ana Paula que vai agradar. O cabelo, o vestido, não tem como. É a gente ser quem a gente é, usando as ferramentas que você coloca, né, na sua mentoria, e dizer assim, eu vou me colocar à disposição. Porque é muito mais para os outros do que para a gente. As pessoas acham que o palestrante, eu estou falando mais do que o entrevistado. Eu amo isso. Porque, as pessoas acham... Sabe por quê? Eu amo? Porque assim... 2 faladores juntos? Dois comunicadores que adoram a boa fala, a boa comunicação. Eu amo pelo seguinte, eu percebo o quanto isso mexe e vibra com o seu coração. É? Opa! Realmente tô isso falando, é gostoso. né, gente? Continue. Não, é porque assim, a gente fica... Por exemplo, você vai ser palestrante, as pessoas acham que é pra gente, mas não é. Uma vez, foi você que falou, e outra vez eu escutei outra pessoa falando também, sou outro comunicador, que é muito mais pro outro. A gente ali nós aqui somos só uma ferramenta, a ferramenta. Então a gente sai do lugar da Ana Paula, do Franco, e a gente passa o conteúdo. Quando a gente começa a esquecer da gente e focar mais na mensagem e no outro que está do outro lado, a coisa flui.
Foi isso que aconteceu comigo quando eu comecei usando, né, todas as técnicas, mas esquecendo um pouco de mim. Porque mulher, principalmente, né? Sim. Será que eu tô com a roupa certa? Será que eu tô bem? Aí você tá mais preocupado com isso do que com a mensagem. E a mensagem é o mais importante. Você foi radialista também? Muitos anos. A voz. Muitos anos, 26 anos. Eu A estava voz, conversando no café da manhã sobre isso. Muitas vezes, a avaliação só do visual e o medo que nós temos que o outro nos avalie acaba nos tirando oportunidades incríveis, restringindo oportunidades incríveis. Se lá no começo eu continuasse pensando, mas eu sou muito tímido, eu vou esquecer, eu vou travar, talvez hoje eu não estivesse aqui no podcast, talvez eu não tivesse conhecido você. Eu não estava aqui. Você não estaria aqui. De repente, nós não teríamos oportunidade de tantas e lindas conexões e situações de vida que nos fazem crescer. A comunicação ela tem esse poder mágico da molinha propulsora, que faz com que a nossa vida acabe se transformando. A minha vida foi transformada pela comunicação. Efetivamente. Eu tenho alguns movimentos nacionais que eu me orgulho muito. Sim. O primeiro deles, lá atrás, em 2016, eu disse assim, olha, a comunicação transforma. E criei um slogan, comunicar transforma. Sim. Usei esse slogan, Tem um criei livro. uma comunidade, tem livro, e se transformou. O segundo movimento nacional, que eu comecei faz 1 ano e meio, e que está todo mundo ganhando consciência Sim. desse movimento nacional, que é o seguinte, todo ser humano precisa ser um palestrante. Mas não é viver do cachê de uma palestra, é ter a performance de um palestrante. Um palestrante aproveita uma oportunidade? Sim, Franco, aproveita. Um palestrante, ele consegue convencer e colocar um ponto de vista? Sim, Franco, ele consegue. Um palestrante é alguém desenvolto que pega aquela situação de comunicação e destrincha? Sim, Franco, é verdade, o palestrante. Então todos nós devemos. De repente eu não sei o que você faz, mas você deveria também ser um palestrante para levar novos clientes para dentro da sua empresa, para conseguir conquistar novas pessoas e novos amigos, para conquistar novas oportunidades. Eu não quero que você deixe de fazer aquilo que você já faz. Eu só quero que você tenha consciência de que o fato de você querer ser um palestrante faz com que a sua comunicação seja transformada. É Perfeito. isso que eu desejo. Traga mais brilho para o seu conteúdo. Sem dúvida. Você pode ser dono de uma padaria, que é maravilhoso. Sim. Imagina, de repente, a associação do bairro, onde você tem a sua padaria, realiza um evento e te chama para falar sobre a sua padaria. Não são todos do bairro que ainda conhecem a sua padaria ou que já conhecem a sua padaria. Nesse evento, você fazendo uma palestra, se apresentando a sua padaria, você vai ter a oportunidade de que todos aqueles que estão naquela associação do bairro conheçam a sua padaria. No dia seguinte, você vai ter novos clientes comprando o pãozinho francês lá da sua padaria. Veja, Exato. Você não foi lá pelo cachê da palestra na associação, mas você teve a performance de um palestrante e conquistou novos consumidores para a padaria. Exatamente. E, inclusive, as pessoas da associação vão perguntar, menino, mas você falou tão bem, onde você aprendeu isso? Você comunicou tão bem. Isso tem um imã, porque as pessoas querem. Outra coisa, ontem que eu peguei um gancho com o para elas, depois de toda a entrevista, as pessoas sempre perguntam a mim, eu me saí bem? Porque as pessoas querem se mostrar. Elas querem deixar seu conteúdo, elas se preocupam com isso. Então, quando vê uma pessoa se comunicando bem, todo mundo, é como luz, atrai. Todo mundo quer saber como foi, como é que você conseguiu, você não era assim. Como foi que você estava brilhando quando você estava falando? Não é assim, Franco? Seus alunos não chegam assim, dizendo, Exatamente. minha mulher disse que eu estou diferente, meu marido disse que eu estou diferente, que eu estou mais, sei lá, saltitante. Enfim. As pessoas nem sempre o porquê da diferença ou qual é exatamente a diferença, Sim. mas sabem que está diferente. Tá diferente. Tá É porque a gente está diferente. colocando o nosso conteúdo para o mundo. É. E aí, Franco, então você viaja o Brasil todo. Você faz mentoria online, viu, minha gente? A minha mentoria foi online, que São Pessoal acha que eu estava vivendo aqui em São Paulo para poder ser atendida por ele. O massa ainda é isso, né? Que é a distância. Não existem barreiras. De repente você diz assim, mas olha, eu não moro onde você mora, Franco. Eu não estou onde você tem escritório, Franco. Não tem problema. Quando a pessoa toma uma decisão, e eu falei, Ana,
eu não vou para o Recife nos próximos dias. Não tem problema, eu faço online. Mas, Ana, não tem... Ou seja, ela estava decidida. Pare de dar desculpas. Chega de desculpas. O teu propósito tem que ser maior para você efetivamente desejar a transformação. Exato. E o interessante é que, do primeira vez que você vai fazer alguma coisa, isso é um ponto de vista. Eu já estou destruindo esse ponto de vista. Foi sofrido. Não é fácil. Não foi fácil. Apesar de todas as técnicas e tudo, né? Questão de mãos. Eu tenho tudo aqui. Mão, movimento, olhar pra câmera, eu tenho tudo. E aí, mas a primeira vez que é pra gravar, meu Deus do céu. Foi, nem sei, mas depois que vai o primeiro, os outros, a gente vai sempre se aperfeiçoando. É processo. Comunicação, como consciência, como tudo na vida é processo. Eu acredito que se você olhar vídeos seus de 3 anos, 4, sei lá, 6 meses, assim, você já está diferente. Parece que quanto mais a gente faz, parece que vai afiando mais, né? Vai soltando. E se você tem essa percepção, é sinal de que você está crescendo. O duro é você ver um vídeo seu gravado há 10 anos e falar, tá igual. Não, de repente você diz, tá igual. Ou seja, não houve crescimento. Sim. Você tem que odiar aquele vídeo de 10 anos atrás. Como eu tive coragem de gravar isso. Como eu tive coragem de postar isso na minha... Por quê? Mostra que se aquele estava ruim com seu padrão de qualidade de hoje, Sim. significa que houve um crescimento. Houve o quê? Uma transformação para melhor. Porque nem tudo que se transforma é para melhor. Ah, tem isso. Pode se transformar também para pior. É, mas vamos Então, trazer se isso. transformou para melhor, é sinal de que aquilo foi positivo. E, Franco, hoje você continua com essas mentorias? Como é que você faz hoje? Eu não me lembro, acho que a nossa foi uns 4 meses. Eu acho que foi em 3 meses, não lembro. Foram 3 meses de mentoria. Hoje existem 2 mentorias no Instituto de Comunicação. Sim. Uma mentoria para destravar, para que as pessoas consigam fazer isso que nós estamos fazendo, conversar, gravar um vídeo, participar de um podcast. Sim. E existe uma outra mentoria para aquelas pessoas que, mesmo não querendo, de repente, o cachê de uma palestra, decidem e ganham a consciência de serem palestrantes. Então tem muito executivo de grandes empresas que, hora ou outra, eles são chamados para falar da empresa, para falar da carreira, apresentar para falar da resultados. profissão, apresentar resultados. E muitos deles me procuram e dizem assim, Franco, eu não quero o cachê da palestra. Por melhor que seja o cachê de uma palestra, o meu salário é muito maior. Eu não quero o cachê, mas eu quero ter a performance tua, Franco. Eu quero ter a desenvoltura sua, Sinto muito, meu amor. Franco. A minha você não vai ter. Você vai chegar lá, mas a minha não. Muitas vezes, o meu desejo é que a pessoa me supere. Aí eu fico honrado, porque quando a pessoa me supera, eu falo, uau, o trabalho foi bacana. Do jeito dela, né? Do jeito nós, cada um Sim. tem o seu jeito. Então aí a pessoa me procura. Então é uma outra mentoria de formação de palestrante. Então as pessoas podem entrar no site do Instituto, que é Franco Júnior Palestrante. Franco Júnior Palestrante. .com.br, lá tem todas as informações, tem um atendimento por WhatsApp, todas as redes sociais minhas têm o mesmo nome, Franco Júnior Palestrante. O site é francojuniorpalestrante.com.br. O Instagram, Franco Júnior Palestrante. O YouTube, Franco Júnior Palestrante. O Facebook, Franco Júnior Palestrante. Essa é mais uma dica. De repente você está reclamando, eu não sou achado nas redes sociais, eu não sou achada nas redes sociais. Em uma rede você põe Franco, na outra você põe Júnior, na outra você põe Franco Júnior, na outra FJ. FJ, é claro que você não vai ser achado. Você está se escondendo, né? Você está se escondendo. Padronize todos os nomes. A pessoa diz assim, Franco, não dá para eu fazer isso porque já tem alguém registrado lá com o meu nome. Não tem problema, acrescenta, dica, hein? Acrescenta a palavra oficial na frente do seu nome. Foi o que eu fiz no meu, no Exato. final. Já tinha Ana Paula. O que ela fez? Oficial, Ana Paula Freire, oficial. Ela conseguiu, colocando oficial, se diferenciar e principalmente registrar aquele nome. Agora, vamos falar sobre neurocomunicação. Oba! Alguém entra e vê lá, Ana Paula Freire Oficial. Sabe, comunicação é percepção. Olha! Comunicação é percepção. Você aí do outro lado está tendo uma percepção minha e da Ana. Comunicação é percepção. Muito bem. Quando alguém entra e lê lá, Ana Paula Freire Oficial, diz assim, a oficial é a certa.
Oficial é a correta. Oficial é essa que eu devo consumir o conteúdo. Então a palavra oficial ela é mágica, porque ela provoca a percepção na cabeça de quem está ali acessando de que aquele é o correto, aquele é o certo, aquele é o verdadeiro, a verdadeira. Perceba que incrível é o simples fato de você acrescentar a palavra oficial para conseguir registrar numa rede social o teu nome, que já tem registrado. Perfeito. É essa mágica, né? Que a comunicação muitas vezes não verbal, né? A comunicação não é aquilo que eu falo. Sim, fale. O que é comunicação? Porque eu tô com um comunicador e não perguntei até agora o que é comunicação. A gente só... O fã-clube, eu tô aqui emocionada, minha gente. Vai desculpando. Comunicação não é o que nós falamos. Comunicação é o que você entende daquilo que nós falamos. Comunicação não é o que falamos. Comunicação é o que o ouvinte entende daquilo que falamos. Só que a encrenca começa a ficar ainda maior. Porque comunicação não é aquilo que falamos. Comunicação é o que o teu cliente entende daquilo que você fala. De repente você não está vendendo, de repente você não está prosperando, de repente você não está crescendo. Você diz, mas eu falo tanto, eu me comunico tanto, eu não tenho resultados. É porque as pessoas não estão compreendendo da forma como você deseja que elas compreendam. Exatamente por isso que você não está crescendo e prosperando. É a comunicação assertiva, né? Sempre. Porque até nos relacionamentos, porque a mulher tem um tipo de comunicação e o homem outro. Então, até fazer uma mentoria com você pode contribuir muito no seu relacionamento. Porque mulher é de falar ou não. Mulher, às vezes, um não quer dizer um sim quer dizer talvez. E o homem é sim, sim, não, não. Então, na hora que você se preocupa com o que o outro está entendendo, você já pode mudar até um pouco o seu jeito de se expressar. Não é de se comunicar. Repare o gesto que eu farei. Evite falar para as pessoas. Fale com as pessoas. Quando eu falo com as pessoas, eu estou preocupado na compreensão do outro. Existem comunicadores. Ser humano é sinestésico, visual ou auditivo. Olha a aula, olha a aula. Sinestésico, visual ou auditivo. Sinestésico está nos assistindo para sentir se o nosso papo faz sentido para ele. Visual está nos assistindo para ver se a nossa conversa é para ele. Isso é verdade mesmo que a Ana Sim, Paula fala? Pois é. O auditivo está nos assistindo para ouvir se aquilo que nós estamos conversando é para ele ou é para ela. Ver, ouvir, sentir. Cada uma dessas características comunicativas tem uma personalidade por trás. O visual auditivo é mais analítico, mais detalhista, é aquele que quer saber os pormenores daquilo que você está falando. É aquele cliente chato. É aquele que diz, mas por quê? Por quê? Por quê? E esse é o analítico, o visual auditivo. O sinestésico é aquele que sente, é aquele que diz, hoje o dia está gostosinho, ai que produto geladinho, que água gostosinha, ou seja, ele precisa sentir aquilo que está ouvindo, aquilo que você está conversando. Se você vende copinho para café, você não adianta dizer assim, olha, esse copo aqui é extremamente leve, o sinestésico precisa sentir o peso do copo, precisa pegar no copo. Então muitas vezes você não está criando conexão porque você não está sabendo conversar com aquelas pessoas que estão ali do outro lado. E é por isso que nesse bate-papo que nós estamos aqui há alguns minutos, eu tenho modulado meu tom de voz, ora rápido, ora devagar, ora alto, ora baixo. Olha a aula. É por isso que muitas vezes eu estou aqui movimentando e fazendo gestos. E é por isso que muitas vezes eu mostro para você aquilo que eu estou falando. É show, é show, é show. Para que os sinestésicos, visuais e auditivos que estão aí do outro lado se conectem com aquilo que eu e a Ana estamos papeando aqui. Perfeito. E isso é um pouco do que eu aprendi, né? Porque nem pode ser de mais, nem pode ser de menos, né? E a questão das mãos, veja que ele fez assim, eu falo para as pessoas, eu falo com as pessoas. Na hora que ele fala para as pessoas, é como se ele estivesse repelindo. E você observa isso, quando a gente tem esse estudo, a gente começa a assistir as pessoas falando, e a gente já começa a analisar, tá repelindo, tá conectando. E as pessoas fazem sem nem sentir. Tem algumas pessoas que têm isso de natureza, de se chamar, de atrair. Mas tem pessoas, às vezes, que têm um conteúdo incrível, mas que
não se trabalharam, não buscaram Exato. e repelem. As pessoas me perguntam muito, Franco, você está falando isso porque você tem o dom da palavra. Não, ninguém tem o dom da palavra. Eu, para estar aqui hoje, eu treinei muito, eu estudei, eu já assisti a Ana nos podcasts anteriores, voltei a assistir cada um deles para fazer referências. Então, isso não é dom, isso é trabalho. É estudo. É estudo, é trabalho. Isso eu estou dizendo porque não adianta você, eu não tenho esse dom, coitado de mim, não adianta, não vem se vitimizar. Todo mundo que quer, aprende, estuda, aprende e coloca em prática aquilo que aprendeu. O que na comunicação existe, isso é fato, dom não existe. O que existe é uma predisposição. Sim. Vou dar um exemplo. De repente, a sua prega vocal, que é responsável pelo seu tom de voz, a sua prega vocal, por uma natureza do seu corpo, da tua formação, uma natureza fisiológica sua, a sua prega vocal, de repente, tem uma flexibilidade maior. Então, o seu tom de voz é um diferenciado e mais apropriado para a comunicação. De repente, você tem aqui na sua mandíbula uma facilidade de abrir mais a sua boca, ou seja, a sua dicção é melhor na sua comunicação. Isso são predisposições. Isso não é um dom da pessoa. Sim. É uma predisposição fisiológica do corpo dela para a comunicação. Todo mundo que quer aprende a se comunicar melhor. Todo mundo que verdadeiramente decide consegue ter uma boa fala. É isso. São muitas aulas, viu? Mas, Franco, eu tô aqui porque ele tá falando, eu tô viajando e tudo que eu aprendi parece que tá voltando tudo, sabe? Mas você tem grupo também, né? Você faz mentoria em grupo ou só individual? São 2 formatos. Uma mentoria de formação de palestrantes, uma mentoria para destravar do ponto de vista O destravar da é comunicação. individual. O destravar tem a individual e tem a em grupo. Formação de palestrantes tem a formação individual e a formação em grupo. De repente você diz assim, Franco, eu não quero ter aulas junto com outras pessoas. Se eu sou tímido, Você eu prefiro... vai mentoria, exato, você vai para a mentoria individual. Ou, de repente, ela diz assim, Franco, eu preciso aprender a dar palestras sobre física quântica. Se eu entrar em um grupo que tem vários profissionais de outras áreas, eu não vou entender como eu vou aplicar aquela técnica especificamente na física quântica. Então, ela vem para uma mentoria individual, onde eu vou dar ferramentas específicas para o assunto que ela quer, para a situação que ela quer e principalmente para a abordagem que ela quer fazer com aquilo que eu estou ensinando. É muito mais customizada, obviamente, a mentoria individual. Personalizada. Então, existem as 2 opções. Franco, eu estou em dúvida em qual é a mais indicada para mim. Não tem problema, entra lá, Franco Júnior Palestrante, mande um WhatsApp e a equipe responde. Me lembrei agora de uma coisa que você falou, que é muito interessante, que a gente vive num mundo muito dinâmico. Sim. Onde o tempo sempre foi, mas o tempo hoje vale mais que ouro. E são as oportunidades que você falou. E uma vez na mentoria ou numa palestra você falou, você tem que ter aquela conversa pronta de elevador. Se você se deparar com alguém, com um investidor, como você se apresentaria? Qual solução você traz? Tudo bem, como é que você vai? O que é que você faz? Então, aquele se disse, é 1 minuto que você vai se vender. Eu achei isso mágico, porque às vezes você está com aquela pessoa... Porque as pessoas dizem assim, a conexão é muito importante, network é muito importante. Mas se você não estiver preparado... Repertório e tem que estar com a munição em dia e afiada. Não pode engasgar na hora. Porque às vezes você está de frente de um investidor, de alguém que, meu Deus, eu não imaginei que fulano está ali. Você tem que chegar com o discurso pronto e redondo. E esse seu trabalho deixa você afiadíssimo para isso. As oportunidades não sempre em cima do palco, porque a vida já é um palco. Sim. Mas para as oportunidades de negócios e de tudo, né? Você precisa saber explicar aquilo que você faz em pouquíssimos segundos. Se você não consegue explicar o que você faz em pouquíssimos segundos, é sinal de que aquilo está confuso na sua cabeça. Se aquilo está confuso na sua cabeça, o investidor não vai investir em algo que ainda é confuso. Então, se de repente hoje nós estamos aqui num podcast incrível, lindo, bonito aqui em Alphaville. É no 18º andar de um edifício chiquérrimo aqui em Alphaville. Se do térreo até o 28º andar eu entro com o investidor, e se eu não consigo em 6 segundos, que foi o que demorou,
essa viagem do TR ao 18º, em 6 segundos eu não consigo explicar o que eu faço para o investidor, ele não vai investir. É a chance de milhões. É a chance de milhões. Então, se alguém pergunta, o que você faz? Eu transformo as pessoas através da comunicação, destravando elas e fazendo com que elas vivenciem o novo através de uma boa fala. Usei 5 segundos para dizer o que eu faço. Quando eu respondo isso para o investidor, ele diz assim, como será que o Franco faz isso? E essa será a pergunta dele. Como você faz isso, Franco? Pronto, está criada a conexão. A partir dali eu começo a explicar em detalhes aquilo que eu faço. Mas se eu quisesse explicar já na primeira resposta em detalhes, chegaria ao 18º andar, ele sairia e mas eu não acabei de falar, volta. Ele não vai voltar. Não vai voltar. E a chance não vai voltar. Você perdeu. Exatamente. Outra coisa, Franco, também eu estava conversando com uma amiga minha, muitas vezes mulheres, homens, você é convidado para alguns jantares. Meu Deus, é um pânico. Porque você senta em mesas com pessoas muitas vezes desconhecidas e ali podem sair negócios, parcerias. Você senta do lado e fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Quem é essa outra pessoa? Né? E tem o meio termo entre você ser inconveniente e ser antipático. Então, também uma mentoria de comunicação é você saber o tempo que você falou lá no começo, de ouvir, porque na escuta que você sabe aonde você vai levar, é como uma dança, né? Como você vai levar aquela conversa. Porque a gente só acha que não, para ser simpático, você vai logo falando, é como se fosse uma invasão na outra pessoa. Então, até uma mentoria estar com você vai lhe ajudar nesses encontros que a vida vai trazendo, né? Para você crescer e ir para outro patamar. Então, até para ir para um jantar de negócio, você precisa de comunicação. Né? Sem dúvida. É ter repertório, é saber o que está acontecendo. Não adianta a pessoa virar para você e falar assim, tá calor hoje, você falar, Porque, né? Olha o clima, choveu. A situação tá difícil, você diz, tá. Ou então, não, para você, para mim não. E acabou o papo. Ou se você diz assim, não sei, mas eu acho que vai piorar. Você vem sempre aqui, né, Franco? Tem que ter repertório, sabe? Tem que saber desenrolar. Obviamente que não profundamente todos os assuntos, mas de maneira superficial, você conseguir transitar. E sempre tenha o conhecimento profundo de um assunto. E na dúvida, traga aquilo que você está ouvindo e exemplifique dentro daquilo que você tem o conhecimento profundo. Vamos, por exemplo, prático. Adoro. Eu posso falar sobre qualquer assunto, mas sabe para onde eu vou trazer aquele assunto que eu desconheço? Para a oratória. Se a Ana me perguntar alguma coisa sobre consciência, que ela domina esse assunto, e eu não tenho tanto conhecimento assim, eu vou trazer o assunto dela para dentro do campo da oratória, exemplificar aquilo com exemplos de oratória. Quem está assistindo vai falar, uau, o Franco está falando sobre consciência. Não estou. Eu estou tocando sobre consciência, mas aprofundando a explicação dentro do meu universo, que é a oratória. Que você domina. Que eu domino. Franco, você já disse muita coisa, mas se você pudesse deixar 3 dicas para a pessoa se comunicar melhor. Isso, 3 dicas. Não aula, porque você já deu uma aula, né? Eu já estou exagerando. Mas 3 dicas. Você chegou assim num lugar, nunca viu a pessoa, o que fazer e o que não fazer. Você escolhe. Primeiro, seja curioso. A curiosidade faz com que eu receba informações que muitas vezes naquele momento elas não fazem sentido. Elas não fazem sentido. Eu tenho certeza que muitos que aqui vieram talvez nem se lembrem que nós estamos no 18º andar. Eu mesmo não lembrava, não. Quando a recepcionista me disse, você vai para o 18º andar. Aquela informação eu memorizei e guardei. Acabei usando aqui em um exemplo, em um bate-papo. Então seja curioso. Tudo aquilo que lhe falam, que naquele momento não te faz sentido, um dia você vai usar. Guarde, memorize, seja curioso. Pergunte por quê. Queira saber. Segunda dica, seja humilde. A humildade faz com que a gente queira sempre aprender com aquele que sabe. Eu vou repetir, eu prometo que vai ser a última vez, mas isso é muito forte para mim. Se eu não aprendo nada novo, eu só fico repetindo aquilo que eu sei. Se eu repetir aquilo que eu sei, eu não avanço, eu não cresço. Se eu não crescer, eu não vou conseguir chegar a lugares onde eu quero chegar. E a dica número 3, mire onde você quer chegar.
Mas não se trave por não estar lá onde você quer chegar. Muitas vezes a pessoa diz assim para mim, Franco, eu quero ter um podcast com uma TV linda atrás, com uma luz cenográfica, com uma mesa confortável, Com um café convidados delicioso, especiais. com convidados especiais. Mas, Franco, eu estou aqui ainda no quarto da minha casa. Começa a fazer. Isso. Começa a fazer. Um dia você vai estar naquele podcast que você tanto sonha e tanto deseja. Mas se você não começar com o microfone que você tem, com a mesa que você tem, de repente você não tem nem luz cenográfica, mas começa do jeito que você tem. Se você não começar, você não vai chegar onde você quer. Então comece e vá ajustando ao longo do caminho. São essas 3 dicas, porque não são dicas. Eu uso isso na minha vida. E isso me faz ser feliz, isso faz com que eu conquiste prosperidade, mas principalmente isso faz com que eu consiga que o meu trabalho inspire outras pessoas. Tô eu aqui. Franco, Oi. só pra fechar, É, eu gosto de fazer um bate-bola, tá? vamos lá. Uma saudade. Uma saudade. Aquele dia que eu travei dentro da sala de aula, quando eu tinha 10 anos de idade, a professora brigou comigo. Aquela professora, ela brigou porque ela desconhecia. Ela desconhecia as técnicas de oratória. Se ela conhecesse, ela não teria feito do jeito que ela fez. E aquilo me provocou um trauma. Eu tenho muitas saudades na minha vida e uma delas é reencontrar essa professora. Eu só estou hoje aqui. Eu só trabalho com o que eu trabalho porque um dia ela não soube lidar com uma situação. Eu não sei se isso marcou a vida dela, mas marcou a minha. E eu gostaria muito de reencontrá-la. Essa é uma saudade, mas eu tenho muitas outras saudades. Uma dúvida. Ah, eu sou cheio de dúvidas. Eu não tenho certeza de absolutamente nada. O dia que eu tiver certeza de alguma coisa, eu paro de querer saber mais. Então a dúvida, e a dúvida produtiva, faz com que eu sempre queira o porquê, sempre queira descobrir. Então eu não tenho uma dúvida, eu tenho muitas dúvidas, Ana. E aí eu ia perguntar uma certeza? Nenhuma. Nenhuma certeza. Mas eu sempre gosto de testar. O testar faz com que a gente avance. E muitas vezes o teste vai dar certo. Só que você é muitas vezes paralisado pelo medo de dar erro. Erre rápido. Porque Sim. toda vez que você erra rápido, você tem um tempo maior de continuar acertando. Um arrependimento. Um arrependimento de não ter começado a trabalhar com comunicação oratória antes. Esse é o arrependimento. Eu gostaria de pelo menos uns 10 anos antes. E o que o Franco, tem mais duas. É. O Franco do futuro diria pra você hoje? O que você gostaria que o Franco do futuro dissesse ao Franco de hoje? Que vai dar certo. Faça, mesmo com a dúvida, mesmo. Muitas vezes essa dúvida, ela nos inibe muito. Né? E se eu tivesse a oportunidade de ir para o futuro, mas principalmente se eu tivesse a oportunidade de retornar lá no passado, eu diria o seguinte para o Franco do passado: Sim. vão duvidar de você. E muitos duvidaram. Como talvez duvidaram de você também. E as pessoas que duvidam de nós são pessoas muitas vezes próximas a nós. Pessoas que você espera que vão te dar a mão e falar: não, vem que vai dar certo. Ela: não, para com isso não vai dar certo, isso não é para você. Poxa vida, de repente alguém, né, ouviu lá no passado: você vai sair daqui do nosso estado e vai até outro estado para gravar um podcast. Não, sabe? Eu falaria isso certamente para o Franco: acredite em você porque vai dar certo. Serve pra todo mundo. E qual o legado que Franco Júnior quer deixar nesta vida? Eu quero ser lembrado pelo legado da comunicação. Tenho certeza que ele talvez não se lembre disso. Certa vez na década de 80, eu fiz um treinamento com meu mestre Reinaldo Polito. E uma das dinâmicas do treinamento que ele perguntou lá naquela oportunidade era: o que você deseja lá na frente? Eu respondi para ele, eu falei: eu desejo um dia ser conhecido como alguém que domina a oratória, assim como o senhor é, professor.
E ele me disse o seguinte: eu vou te ajudar. E aquilo não entrou na minha cabeça, eu não entendi na época. Eu falei: não, professor, acho que o senhor não entendeu, eu quero ser o senhor. Ele falou: eu vou te ajudar. Minha técnica, o meu ensinamento, eles vão te ajudar. Mas por quê, professor? Ele me respondeu o seguinte, falou assim: Franco, eu já sou professor na época há quase 25 anos. Hoje é muito mais. Quando você tiver 25 anos, eu vou ter 50 anos de experiência na área que você vai ter só 25. Isso eu achei de uma generosidade, de algo tão genuíno, verdadeiro, de compartilhar e não ter medo do ajudar. Muitas pessoas não ajudam, não ensinam porque tem medo. Medo de que a outra o supere, ou medo de que a outra pessoa acabe sabendo tanto quanto nós. Eu repito algo que eu já te disse. O meu maior orgulho é quando eu vejo uma mentorada minha me superando, fazendo podcast que hoje, né, eu não faço com essa competência que você faz. Então isso me dá muito orgulho. Obrigada, professor. Obrigado pelo convite, muito obrigado a você que está aí do outro lado. Hoje você nos deu algo que é muito precioso para nós dois, que é tempo de vida. Você ficou aí alguns minutos dedicando o seu tempo da tua vida para nós. E você deu algo que nós prezamos muito, que é a atenção. Hoje é tão difícil as pessoas dar atenção. Esse tempo que você nos dedicou, ele não vai voltar para a tua vida. Não vai. Mas o mínimo que eu e a Ana poderíamos fazer e fizemos é honrar esse tempo que você esteve conosco. Mostrando que existem técnicas que mexem com a sua comunicação, te transformam e, principalmente, essa transformação vai te fazer crescer na vida. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Esse foi o meu professor, mentor, que eu tenho uma gratidão eterna. De vez em quando eu vou lhe chamar de novo, tá bom? Muito obrigada e nos vemos no próximo Café com Consciência.